Ajeitar o cabelo aqui primeiro, né, pá? Não cair no meu rosto. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Sábado com Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, pai e mãe que maravilha. Sábado especial. Sábado é o momento da espera, o ciclo pascal é exatamente isto aqui. Paixão, morte, sepultura e ressurreição. Paixão, morte, sepultura e ressurreição. Então o sábado é o dia da espera. Maria Santíssima é a aurora que precede o nascer do sol, o sol da justiça, Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E não devemos nos cansar de dizer isso. E o Salmo 89 diz assim: cantarei sempre as bondades do Senhor. Cantarei sempre as bondades do Senhor, minha boca propagará tua lealdade para os séculos. Sim, eu o digo, tua bondade está edificada para sempre. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda! Sim, eu digo, tua bondade está edificada para sempre. Deus é bondoso. É aquele que tem bondade. A bondade é a qualidade do que é bom. Teve um autor do século XVII que escreveu que a bondade é o único investimento que nunca falha. E no seu diário, foi Anne Frank, ela escreveu que, apesar de tudo, olha aqui, apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Então, muito antes que esses autores e tantas outras citações em respeito ao ser bom, em respeito à bondade, está Deus. Deus é bom, não há como dissociar Deus de bondade, Deus de verdade, Deus de justiça, não. Porque Ele é a bondade, Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, falar disso é falar de Deus na sua essência. Antes que qualquer autor possa ter escrito algo sobre isso, Deus já é Deus exercendo a sua bondade, o seu ser bom. Se Deus é bom, queridos, é imprescindível que os seus amigos também o sejam. É imprescindível que os amigos de Deus se exercitem na bondade, na caridade. Não esqueça, a caridade, na esmola, é um dos exercícios quaresmais. Já falei aqui. Eu não devo esmolar apenas na quaresma. Não, queridos. A quaresma é um retiro para que vivamos os 365 dias do ano. Não esqueça, a quaresma não acabou. Estamos no... A quaresma é uma preparação para a Páscoa, Pentecostes é um prolongamento da Páscoa. Então, Pentecostes, este ciclo pascal vai terminar com a solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Este período de extensão da Páscoa não anula a quaresma. Como, por seu turno, a quaresma não anula Pentecostes. Devemos viver alegres, felizes, nos desertos, nas tribulações, nas limitações. Então, os amigos de Deus, eles
se exercitaram na bondade. Os santos, por exemplo, eles são dignos da glória dos altares porque imitaram Jesus, o bom pastor, imitaram Jesus, o bom samaritano, imitaram aquele que na cruz, sexta-feira da paixão, Jesus mostrou o máximo do seu amor, morrendo na cruz. O cristianismo não é teoria. O cristianismo não é uma filosofia artificial. É coerência, são fatos, são evidências. São fatos e são palavras palpáveis, que tocamos. São João vai dizer aquilo que vimos, aquilo que tocamos, aquilo que sentimos. Comemos com ele, estava conosco. Então, queridos, os santos, eles estão dentro desta categoria. Inclusive os santos apóstolos que herdaram a sorte do seu mestre, do seu Senhor. Eles exercitaram-se na bondade. Uma das razões porque são dignos da glória dos altares é porque a bondade deles não era algo deles, mas era algo que vinha de Deus. Jesus os transformou em pessoas boas e aqui está uma característica de alguém que possa dizer: eu encontrei Jesus. Estou salvo, Jesus libertou-me, Jesus curou-me, Jesus fez de mim um grande pregador. Sem esta credencial da bondade, esta pregação não inspira credibilidade. Todavia, queridos, se a bondade é uma realidade, se o ser bom é uma realidade, porque o ser bom é ser Deus. Nunca seremos bons iguais a Deus. Mas a nossa bondade, ela advém do todo, do númeno, da força maior, da essência maior que é Deus. Então, se por um lado a bondade é real, ela existe, não podemos esquecer que opondo-se ao bem, opondo-se a Deus, está o mal. E é lamentável que muitos, incontavelmente muitos, tornam-se apóstolos da maldade. Desenvolvem um apostolado da maldade sem dar-se conta que não há mal que aos outros façamos sem que duplamente, sem que primeiramente esse mal sobre nós recaia. Isto significa, queridos, que ninguém pode fazer o mal ao próximo sem primeiro fazer a si mesmo. Ninguém. Não há como eu fazer uma maldade para você. Não há como eu destruir a tua vida. Não há como eu destruir a tua reputação sem que primeiro eu destrua a minha. Até porque, queridos, quem sofre o mal pode ser bom. Eu não estou dizendo que quem sofre uma maldade é uma pessoa boa e pode ser boa. Não. É uma pessoa boa, mas essa pessoa que sofre a maldade, ela pode ser uma pessoa boa, como pode também ser uma pessoa má. Todavia, queridos, não pode ser bom quem o mal produz. Não pode ser bom quem o mal produz. Gravemos esta verdade. Ninguém pode fazer mal ao próximo sem que primeiro faça a si, porque quem sofre o mal pode ser bom, mas não é bom quem o mal produz. Por maior que seja a maldade sofrida, queridos, ela é passageira. Por maior que seja a maldade encarada, vivenciada, e muitas das vezes vivenciada de forma torrencial, ou ainda que seja fragmentada,
essa maldade ela é passageira, ela é periférica, ela é transitória. Ao passo que ela é permanente, ela é central em quem a produz e aumenta. Ela aumenta, ela cresce a cada instante, sobretudo quando revogada superficialmente, sem o propósito de trocá-la pelo bem. Não basta, queridos, querido irmão, querida irmã, tem uns assuntos que é um pouco delicado a gente falar, mas guarde isto aqui na mente. Mesmo quando a maldade é revogada pelo arrependimento, ela permanece. Ela permanece. Agora imagine quando essa maldade é artificialmente, é superficialmente renunciada. Por exemplo, eu pratiquei uma maldade enorme, eu destruí a vida de alguém, aí eu vou confessar. Eu aproveito que é quaresma, eu vou lá, tenho que confessar. E eu vou confessar de forma cínica, artificial, mecanicamente. Inclusive eu vou justificando a maldade que eu fiz, colocando outros elementos, ou melhor, às vezes eu nem chego a falar de mim. Eu chego lá dizendo, padre, eu sou uma vítima, eu fui uma vítima do fulano, do beltrano, do cicrano. E lamentavelmente, sem que eu quisesse. É o que estou dizendo aqui, queridos. É o que estou dizendo aqui. Por maior que seja a maldade, ela é passageira, ela é periférica, ela é transitória, mas é permanente e central em quem a produz e aumenta quando revogada superficialmente, sem o propósito de trocá-la pelo bem de verdade. Não basta renunciar à maldade. É necessário assumir o compromisso com o bem. É preciso assumir o compromisso com Deus, que é a bondade na sua essência. É preciso assumir aquilo que São Paulo diz, não sou mais eu que vivo. Eu era uma pessoa má, eu era uma pessoa sem nenhum escrúpulo de consciência antes de Cristo. Depois de Cristo, não sou mais eu que vivo. É Cristo quem vive em mim. Todo mal, queridos, ele aumenta o nosso abismo. Então, no próximo, no nosso semelhante, façamos o bem a nós mesmos. Você quer fazer bem a si mesmo? Faça bem ao outro. Pratique a caridade naquele que talvez eu e você não conhecemos, não sabemos quem é, simplesmente está à margem da estrada. Está sangrando, machucado, ferido. Eu já falei e repito, queridos, o próximo, não poucas vezes é o meu inimigo, é aquele que difamou-me, é aquele que destruiu a minha reputação, é aquele que testemunhou injustamente contra mim, sequer ele estava na hora do acontecimento e foi lá e contou uma grande mentira, inocentou aquele. Queridos irmãos, não é fácil imitar a Deus na bondade. Não é fácil ser imagem e semelhança de Deus, não é fácil ser cristão, porque ser cristão é dar testemunho da bondade, mesmo quando tudo está voltando-se contra nós. Você já imaginou? Saindo de casa, o teu próximo caído à beira do caminho é aquele que destruiu com a tua vida. Mas que agora está numa condição de coitado, de precariedade, de miserabilidade. Está indefeso. Pode morrer ali se você não o socorrer. Isso é sério, queridos? É um pouco disto que a Quaresma fala para nós. É um pouco disso. Quando o salmista está dizendo aqui que darei testemunho
Cadê? Olha aqui. Sim, eu digo, tua bondade está edificada para sempre. Se eu digo tua bondade está edificada para sempre, devo dar testemunho dessa bondade que para sempre está edificada. Esse para sempre não significa simplesmente a bondade de Deus, mas significa eu só posso dar testemunho desta bondade que está edificada para sempre. O primeiro versículo diz: cantarei sempre as bondades do Senhor. Eu só posso cantar para sempre as bondades do Senhor vivendo essa bondade em mim. Porque se eu não reproduzir isso em mim, eu estou contando uma grande mentira. Eu estou falando artificialmente da bondade de Deus. Estou falando poeticamente da bondade de Deus. Estou falando filosoficamente da bondade de Deus. Mas, na verdade, essa bondade de Deus que é Deus, ela não entrou na minha vida. Ela não alcançou a minha vida. Então, queridos, pratiquemos o evangelho da bondade. Porque a maldade não combina com o ser cristão, com o ser imagem e semelhança de Deus. No início do ser cristão está o amor. No início do ser cristão está o amor, queridos. O amor crucificado. O amor que dá a prova máxima e cabal que ele é verdadeiro, que ele é real. Ninguém ama mais que aquele que dá a vida pelos seus amigos e pelos inimigos também. Sobretudo, se o reino de Deus é ele mesmo, revelado em Jesus Cristo. Se esse reino está dentro de nós, queridos, observe a responsabilidade que temos ao dizer que somos cristãos. Observe, queridos, e analisemos o que significa sábado com Maria. Dizermos, eu sou da legião de Maria. Eu sou filho de Maria Santíssima, eu sou filho de Nossa Senhora. Imagine a responsabilidade de alguém que anda com o terço todo enrolado na mão, no pescoço. Imagine a responsabilidade de quem reza o terço, de quem reza o rosário, de quem reza 1000 Ave-Marias. Observe isto, queridos, observe isto. Observe a responsabilidade daquele e daquela que foi enxertado em Jesus Cristo na igreja pelo santo batismo. Observe, isto é muito sério. Isto é extremamente sério. Porque eu preciso dar um testemunho que o reino de Deus está em mim, está dentro de mim. E se o reino de Deus é o amor, quem no amor permanece, permanece em Deus. Todavia, queridos, quando o nosso coração está ferido pelas ocorrências negativas, quando o nosso coração está ferido pelas sextas-feiras existenciais, é difícil ser bom. É difícil exercitar a bondade. É difícil dar testemunho da bondade. Isso aconteceu com os melhores discípulos de Jesus. Isso aconteceu com os apóstolos, queridos, que estavam com o coração ferido, traspassado. Porque a maldade no seu limite máximo abateu-se sobre aqueles que era a vida deles, que eles tanto amavam. Queridos, o nosso coração fica ferido. As ocorrências negativas, as sextas-feiras existenciais abatem-nos. Não apenas quando somos os objetos diretos das maldades alheias. Por exemplo, se alguém mexe com meu filho, comigo mexeu. Se alguém mexe com a minha mãe, comigo mexeu. Se alguém mexe com a minha esposa, com o meu marido, comigo mexeu. Se alguém mexe com o meu melhor amigo, comigo mexeu. Então, quantas vezes, queridos, o nosso coração ele está ferido por essas ocorrências trágicas
que chegam a nós indiretamente, porque aquela pessoa que sofreu a maldade é uma pessoa que está muito ligada a nós, é uma pessoa pela qual temos uma enorme admiração, temos uma enorme estima, é uma pessoa que em determinado momento decisivo da nossa vida, ela chegou como aquele anjo divino para mudar a nossa história, para nos defender, e aquela pessoa somos eternamente gratas. Então, quando aquela pessoa é objeto de uma maldade, nós também ficamos transtornados. Aquela ocorrência produz em nós uma revolta, um coração ferido. E por esse motivo, nessas horas, não é fácil e é quase que impossível praticar a bondade. Todavia, queridos, e não obstante, é necessário que celebremos a bondade divina. É necessário celebrar a bondade divina, porque ela não só liberta-nos das legiões, como permite-nos privilégios e missões extraordinárias, como foi o caso de Maria Madalena, a primeira pessoa a encontrar-se com o ressuscitado. A primeira pessoa a encontrar-se com aquele que, após ferido, após estraçalhado, após ridicularizado, após humilhado, após despersonalizado, após morto, mas após ressuscitado, ela foi a primeira pessoa a encontrar-se com ele. Poderia ser outro, poderia ter sido um dos 12, poderia ter sido o discípulo amado João, poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Nicodemos, poderia ter sido o senador José de Arimateia, poderia ter sido um outro alguém da Suprema Corte Judaica, do Sinédrio, um sacerdote, um sumo sacerdote, para Jesus dizer: não adiantou nada o que vocês me fizeram. Poderia ter sido aquele centurião que exclamou junto da cruz de Jesus também: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Todavia foi ela, queridos. Madalena é uma das 3 mulheres do pé da cruz. Madalena é a pessoa que representa aquele e aquela que de fato foi liberto, restaurado, transformado por Jesus. Madalena representa também, queridos, a pessoa que não tem mais nada na sua vida que não esteja sob o domínio de Satanás. O evangelista faz questão de dizer: aquela da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Era uma pessoa miseravelmente perturbada, e esta perturbação, queridos, não estou dizendo que era falta de comida, que era falta de dinheiro, que não tinha uma família. Não, queridos, a pior opressão de Satanás é aquela que dá-se quando os nossos contextos periféricos não nos deixam faltar nada. Madalena era aquela mulher que estava cabisbaixa, oprimida, dilacerada. Não havia nada mais na sua vida, no seu ser, no seu psicológico, nos seus sentimentos, na sua afetividade, que não pudesse estar sob o domínio de Satanás. E Madalena representa exatamente esta pessoa que esteve poderosamente debaixo do domínio de Satanás. Mas Jesus foi lá e libertou. Poderia ter sido outro. Poderia ter sido uma pessoa que desde a infância viveu tudo na linha, hermeticamente, simetricamente perfeita. Mas não. Jesus escolheu exatamente aquela para aparecer a ela. Isto é sério, queridos. Isto é extremamente sério. E sabe o que é interessante? Os discípulos não acreditaram que ela tinha encontrado Jesus. Observe, Jesus não só apareceu-lhe, como deu-lhe uma missão. Você vá lá e diga para os meus discípulos: você me viu, diga para eles que é para ir a tal lugar. Eles não acreditaram que ela havia encontrado Jesus.
E aqui não é apenas o fato de ela ter sido quem tenha sido, mas o fato de ser uma mulher. Não é à toa que João refere-se a ela 2 vezes com o apelativo mulher, com M maiúsculo. Do mesmo jeito que ele fala, que ele refere-se à mãe de Jesus, mulher com M maiúsculo. Todavia, queridos, mesmo desacreditada, ela não deixou de anunciar e de cumprir a sua missão, a missão que Jesus lhe havia outorgado. E nós também precisamos testemunhar a ressurreição. Precisamos resistir às ameaças. Anunciar a ressurreição, queridos irmãos e irmãs, é enfrentar ameaças, é enfrentar perseguições, é enfrentar os cálates, é enfrentar as intimidações, como Pedro e João enfrentaram. Os sacerdotes e sumos sacerdotes expressamente ordenaram-lhes que não falasse no nome de Jesus. E essa mesma proibição recai sobre nós, não poucas e de incontáveis maneiras. Quantos não chegam para ti e dizem cala-te? Por exemplo, inclusive aquele cego que estava pedindo um socorro para Jesus Cristo, porque queria recuperar a sua visão, diziam para ele cala-te, 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 cala-te. Se pedir um benefício para nós, se a esse pedido de benefício pessoal estabelece-se um cala-te, imagine agora a um testemunho de uma ressurreição de um alguém que morreu do jeito que morreu. Mas assim como Madalena, embora desacreditada, não recuou, não intimidou-se, é necessário que nós também obedeçamos ao ide de Jesus, na certeza de que muitas pessoas acreditarão. Mas aquelas que acreditarão não são nada ao lado daquelas que não irão acreditar, ao lado daquelas que nos irão intimidar, ao lado daquelas que nos irão proibir, ao lado daquelas que nos irão armar ciladas, ao lado daquelas que também quererão e farão de tudo para nos levar à cruz. Mas não esqueçamos, queridos, que o testemunho de alguém curado cura. O testemunho de alguém liberto liberta. O testemunho de alguém vivificado produz vida e vida em abundância. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Contudo, queridos, não esqueça disto, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, mas não esqueçamos que para ressuscitar, primeiro é preciso morrer. E o testemunho passa pela cruz, o testemunho passa pela sexta-feira, o testemunho da ressurreição, se não passar pela quinta-feira, pela Eucaristia, pelo lava-pés, pela cruz, pelos tribunais civis e religiosos, não é autêntico. Agora, esses dias, um irmão mandava uma mensagem para mim, está aí em alguns comentários, não lembro qual, ele disse: estou sendo perseguido, missionário, por causa de Jesus. E eu respondi para ele: meu irmão, tem horas que nada nos resta senão a bem-aventurança dos perseguidos. Esse é o momento de levantar as mãos para o céu e dizer: glória a Deus, aleluia, eu te louvo, Senhor, porque estou sendo perseguido por causa do teu nome. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Enfrentar perseguição é saber que seu galardão está garantido. É crer na vida eterna, como professamos,
no símbolo apostólico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porém, no entanto, é necessário, não há como subtrairmos a sexta-feira, não há como subtrairmos o Calvário em função do túmulo aberto. Não há como. São situações conjugadas, são situações relacionadas. Só há ressurreição porque morreu. Porque morreu, será ressuscitado. É o testemunho apostólico. Aquele a quem vós matastes, Deus o ressuscitou. E por isso não podemos deixar de falar aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos testemunhado. Então é preciso morrer, e muitas vezes praticando o bem. É preciso morrer não porque sou um ladrão, porque sou um criminoso, porque está imputando-se contra mim uma vingança familiar porque matei um parente de determinada família. Não. Morrer porque pratico o bem. Morrer porque dou testemunho da bondade. Morrer porque canto a bondade de Deus eternamente, de geração em geração, porque a sua bondade está edificada para sempre. Morrer porque procuro imitar Jesus Cristo, o bom pastor, o bom samaritano, como os santos e santas que exercitaram-se na bondade. Então façamos o bem hoje, queridos. Este dia que Deus preparou para nós, libertando as Madalenas de hoje, para que elas possam dar um autêntico testemunho da ressurreição e nós possamos dizer junto com elas: é verdade, eu confirmo. É preciso dar um testemunho da ressurreição a partir daquilo que Deus fez da nossa vida. Por sinal, termino. Eu não lembro bem a letra, eu não canto essas músicas faz tempo, né? Tempo não, a gente não exercita, essa aqui é a verdade. Mas eu escrevi uma música mais ou menos assim. Não importa a distância, o lugar ou como estás, ele te leva carinho, remédio, comida e paz. Ó Maria Madalena, qual será mesmo teu nome? É Maria Madalena ou Maria de qualquer homem? Igual aquela Madalena, outra Madalena há. Na sociedade inteira sempre uma haverá. Um que lhe aponte o dedo também nunca faltará. Com certeza a Madalena de hoje oprimida está. Ó Maria Madalena, qual será mesmo teu nome? É Maria Madalena ou Maria de qualquer homem. Mas Maria Madalena, escuta os passos do pastor, que em teu rumo caminha porque tem por ti amor. Não importa a distância, o lugar ou como estás, ele te leva comida, carinho, ele te leva abrigo, comida, carinho e paz. Também é errado isso aí. Queridos, perto de nós, às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, nos nossos redutos mais frequentados, há uma Madalena, há um criminoso, há alguém que verdadeiramente, como aquele chamado bom ladrão disse, se estamos aqui é porque merecemos. Há perto de nós alguém que se reconhece um reincidente, um caso perdido, alguém que bate no peito, não pedindo misericórdia a Deus, mas que diz: para mim não há mais jeito. Para mim não há mais jeito. Mas essas pessoas podem ser grandes Madalenas, grandes testemunhos da ressurreição. Basta que nós pratiquemos a essas pessoas a mesma bondade que Jesus praticou para todos nós. Porque nós, mesmo aqueles
que em nada comparam-se moralmente, socialmente, com uma Madalena, como